Segunda Reis, capítulo 20, verso 5 diz: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Em Atos 9, versículo 17, Ananias foi e então, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês nesta manhã. Este programa que você está ouvindo chama-se Tempo de Reflexão e ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, e quer ser uma voz profética que traz também uma mensagem de amor, de paz e esperança para cada um de vocês nesta manhã. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho falado essa semana sobre um dos personagens do Advento e Natal, que normalmente não é pensado como personagem de Advento e Natal. Esta semana, as igrejas têm dedicado o seu tempo para João Batista. João Batista, aquele que normalmente o pessoal comemora alguma coisa em junho. Bom, João Batista foi um cara assim muito duro em seus juízos. E a pregação dele chegava a assustar. Isso está em evidência nos evangelhos, Mateus, Marcos, quando a gente lê. Para as pessoas da época, João Batista foi uma pessoa um tanto quanto incômoda. Porque João Batista exigia arrependimento, mudança de rumo de vida.
ele exigia uma reforma completa na vida das pessoas e na sociedade, e falava coisas que as pessoas não gostavam nem um pouco de ouvir. Enquanto isso, a igreja cristã celebra João Batista como um grande profeta, e ele foi um grande profeta. A igreja enxerga em João Batista o precursor de Jesus. Pelo menos é assim que os evangelhos colocam João Batista. Particularmente nessa época do ano, o João Batista está sendo muito lembrado. Foi o texto do evangelho do domingo passado, para quem foi na missa, foi no culto. Foi o texto dos cadernos de Advento dessa semana. João Batista, ele tem o seu lugar nos evangelhos, ele pertence ao evangelho. Foi o cara que batizou Jesus e foi o primeiro a dar testemunho a respeito de Jesus. João Batista foi morto pelo rei Herodes por ter denunciado um grave pecado deste rei. E talvez o primeiro mártir da era cristã. O primeiro mártir cristão foi Estevão, mas João Batista foi o primeiro mártir da era cristã. João Batista morreu. Aliás, foi morto, decapitado por causa do seu engajamento em favor da verdade, da justiça, do respeito à lei de Deus e da lei dos homens. Isso antes de Jesus ter iniciado a sua atividade de 3 anos. Jesus segue nos caminhos preparados por João Batista. Jesus é posterior a João Batista. Mas a relação entre João Batista e Jesus é bastante estreita. Porque João prepara o caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Por tudo isso, a igreja cristã sempre teve e sempre terá neste profeta um alto apreço. E a igreja sempre devotou a João Batista muitas simpatias. Mesmo assim, seria impróprio diminuir o rigor com que João anuncia o juízo de Deus. João Batista anunciava a desgraça. Arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa frasezinha assim resume toda a mensagem do João Batista. Aliás, convém sublinhar que, no entender de João, o reino de Deus se aproxima como castigo. Deus não vem para salvar para João Batista, mas vem para fazer uma faxina radical, para eliminar tudo que está podre nesse mundo, para penalizar os corruptos e corruptores e corrompidos, para penalizar os criminosos, para dar um basta em todos que desrespeitam a vontade de Deus. E Mateus escreve assim, das palavras de João Batista: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruta boa será cortada e jogada no fogo. Por isso, arrependam-se. Mudem de estilo de vida. Retornem para Deus. São estas as palavras de João. João Batista trabalhava com ameaças lá na beira do Jordão. Mudem agora, dizia ele. Amanhã pode ser tarde. As palavras do João Batista assumiam um tom especialmente áspero quando via chegar na beira do rio Jordão fariseus e saduceus, os importantes da classe alta na época deles. Desconhecemos o motivo desse grupo e por que eles foram procurar João Batista. Talvez curiosidade, talvez desconfiança. Levaram eles até a beira do Jordão para ver aquela figura esquisita. Seja como for, eles estavam lá e queriam ouvir a prédica desse profeta que chama a atenção não só pelo seu radicalismo, o radicalismo do seu discurso, como também na maneira de vestir, de se alimentar desse cara. João renunciou tudo qualquer luxo, todo e qualquer conforto. João era um asceta. Palavra esquisita, né?
Asceta é uma pessoa que se contenta com o mínimo possível para viver. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Esse seu modo de viver, como tal, já é um sinal do arrependimento que ele exige. Por isso não é de estranhar que a presença de fariseus e saduceus irrita profundamente João Batista. E ele agride então aquele pessoal dizendo: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês vão escapar do terrível castigo que Deus vai mandar? Das lideranças de um povo, seja a liderança religiosa, liderança política, deve sempre partir o bom exemplo. Mas fariseus e saduceus se fechavam, achando que para eles não tinha perigo. João Batista insistiu: não se enganem. Vocês serão os primeiros a serem cortados e lançados no fogo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes, o apelo de João Batista se dirige a todos. Não só aos que estão lá em cima no comando do povo. Todos, absolutamente todos, devem fazer penitência. Uns mais, outros menos, mas todos, sem nenhuma exceção, têm que fazer penitência. Porque cada qual carrega a sua culpa. Cada qual necessita do perdão de seus pecados. E isso João estava oferecendo. Ele batizava, a palavra batizar em grego significa lavar. Ele batizava as pessoas em sinal de remissão dos pecados. E aplicava neles um banho de purificação no Rio Jordão. E por isso, já naquele tempo, ele era chamado pelo povo de João Batista. A atuação de João Batista causou um grande impacto. Apesar, ou talvez justamente por causa da dureza do seu discurso. Ainda hoje, gente, ainda hoje, isso pode ser o caso. Porque eu confesso que o vigor com que João chama ao arrependimento, para mim como pastor, é extremamente simpático. Se eu vejo o caos em nosso mundo, eu estou tentado a sonhar com aquela faxina que o João anunciou. O estúpido conflito armado na Palestina, na Síria, a interminável violência de nossos dias, a cobertura que se dá à corrupção em nosso país. Eu e você que está me ouvindo, todos estamos nos perguntando: quem é que vai um dia dar um basta para tudo isso? Ah, como seria bom se houvesse intervenção direta de Deus nessa bagunça toda. Nós precisamos de um outro João Batista, não menos duro no seu discurso. Alguém decidido em exigir arrependimento e correção de curso para todas as pessoas. Quem vai preparar o caminho do Senhor? Quem vai dar um jeito nesse nosso mundo perdido? Será que tem alguém aí que vai preparar um advento global? Infelizmente, esse sonho é um tanto quanto ilusório. João causou um impacto muito forte, sim, mas não conseguiu reverter a situação. Pelo contrário, acabaram foi com ele. E o mundo? O mundo continua o mesmo, desde a época de João Batista até os dias de hoje. Não mudou coisa nenhuma. São muitos alertas dizendo que enfrentaremos grandes calamidades em um futuro próximo. Caso nós continuamos a explorar o nosso planeta do jeito como nós estamos explorando, o resultado é um colapso ecológico. Querem crescimento global de economia,
Mas o nosso planeta não tem mais condição. A natureza não vai aguentar. Ou então, todos sabem que o sistema financeiro global necessita de ajustes para excluir a possibilidade de mais uma crise financeira mundial. Mas pouco ou nada se faz sobre isso, porque tem que se observar as questões políticas por trás. O Brasil, o Estado, o município se ressente de uma série de urgentes reformas para evitar futuros impasses. Reforma política, reforma econômica, reforma dos impostos, tudo isso está claro, todo mundo sabe. Os alertas estão aí. Mas ninguém leva a sério. Sabe, gente, ameaças costumam ser ineficientes. Então eu quero dirigir os meus olhos para um outro aspecto da prédica de João. João Batista aponta não só para o juízo que está próximo, ele aponta para Jesus. E é isso que faz com que o testemunho de João Batista ganhe um outro aspecto. Um aspecto tremendamente importante e que se torna relevante para os nossos dias. João aponta para Jesus. E João diz: olha, gente, depois de mim vai vir alguém que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Enquanto João batizava com água, diz ele: o outro virá depois de mim, e este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O João ainda não tinha ideia exata de que mais poderoso era esse. Acha que será mais forte no juízo. Conforme João pensa, ele há de separar em definitivo a palha do trigo para recolher nesse celeiro o trigo e naquele celeiro a palha. Ou melhor, no fogo a palha. Aquele outro vai castigar os maus e premiar os bons. Portanto, João Batista pensava, esse vem para julgar. E Jesus foi isso? Jesus foi o grande juiz? Bom, de certa forma, sim. Pois ele confrontou as pessoas com a alternativa de crer ou não crer. Prometeu a vida eterna a quem nele depositar a confiança. Gente, sem fé não há salvação. Mesmo assim, Jesus foi diferente de João. Jesus não ameaçou. Antes de julgar, Jesus acolheu, amou, perdoa. Aqui muda o discurso, gente. O reino de Deus não vem para acabar com o mundo. O reino de Deus não vem para destruir as pessoas, castigar o pecado. No entender de Jesus, o reino de Deus vem como um tempo de graça. Jesus também quer o arrependimento das pessoas, mas não através de ameaças. Jesus quer o arrependimento das pessoas através da demonstração do amor de Deus. E aí, gente? Será que Jesus teve mais sucesso que João Batista? Como é que nós conseguimos mudar esse mundo? Através da força ou através do amor? João Batista sonhou com uma demonstração de força. Achou que Deus deve sanar esse mundo a ferro e fogo. Está aí a grande diferença entre João Batista e Jesus. Porque Jesus aposta no amor. O amor como poder de transformação.
Jesus veio fraco a esse mundo. Não tinha exército à disposição, para não falar em armas e outros meios de destruição. Ainda assim, gente, João tem razão quando fala dele, Jesus, como sendo mais poderoso. Porque o amor, embora seja fraco ou pareça fraco, é muito mais forte que todo o poderio militar. A força bruta, gente, só sabe subjugar, matar, liquidar, escravizar. O amor convence, salva, constrói. João batizou Jesus. Ele mesmo percebe que deveria ser o contrário. E confessa, eu é que preciso ser batizado por você. Sim, claro. Mas Jesus insiste. Jesus faz questão de submeter-se também ele ao batismo. E o que deveria ser um batismo de arrependimento de pecados, se transforma num batismo do Espírito Santo. E uma voz se ouviu dizendo, este é o meu filho querido, em quem tenho alegria. O Espírito de Deus está sobre Jesus Cristo. Jesus é o portador da missão de Deus, encarregado de levar adiante a causa de Deus. É interessante, gente, observar que João Batista não só aponta para Jesus, ele, através do batismo, encaminha Jesus para o início de sua atividade. Uma atividade que se distingue um pouco daquilo que João imaginava. Pois em Jesus, eu digo de novo, eu digo mais uma vez, o que está no primeiro plano não é o juízo, é o amor de Deus. Primeiro o amor, depois o juízo. Jesus veio fraco a esse mundo, sem armas, sem soldados, sem anjos celestiais, sem tanques, aviões, navios de guerra. Foi tão fraco, mas tão fraco, que até mesmo acabou crucificado. E no entanto, gente, não houve pessoa na história que tão profundamente tivesse transformado esse nosso mundo. Somente o amor é capaz de realmente transformar, renovar, salvar. É disto que as velas, as luzes de Advento são um sinal. Vela é uma coisa fraca. De vez em quando no culto eu tenho que ir lá acender a vela de novo porque deu uma lufada de vento e a vela se apagou. Qualquer sopro apaga uma vela. Mas elas criam um ambiente de paz, de aconchego, de bem-estar. As velas de Advento são um sinal do amor de Deus que com Jesus Cristo veio ao mundo. Portanto, gente, vamos acender as luzes de Advento no nosso coração, nas nossas vidas, preparando o caminho do Senhor e fazendo do nosso ambiente, o ambiente de nossas casas, o ambiente do nosso município, do nosso estado, do nosso país, um ambiente pacífico, mais de acordo com os propósitos de Deus. Porque eu, você, nós que fomos batizados e nos chamamos de cristãos, somos chamados para colocar sinais deste reino de Deus neste mundo. Que Deus assim o conceda. Amém.